Olá, amigos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E chegamos ao final da lição número 8, intitulada A Promessa. Porém, antes de nós avançarmos, eu gostaria de convidar você a orar neste momento. Falemos com o Senhor. Sagrado Deus, ilumina nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. João 3,16. Quem nunca ouviu esse verso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este verso resume o plano de salvação. E o plano de salvação se concentra em Deus entregar o seu único Filho para a salvação da humanidade. Bom, você tem noção do quanto custou para Deus entregar o Senhor Jesus? Você tem noção do quanto foi difícil para o Senhor? Sabe, é interessante que quando nós analisamos a vida de Abraão, vemos que Abraão foi um grande profeta do Senhor. E até certo ponto, Deus revelou a ele profundamente sobre o plano de salvação. Amós capítulo 3, versículo 7 diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, o profeta. Essa ideia aparece em Gênesis capítulo 18, verso 17, onde o Senhor diz: ocultarei eu de Abraão, a respeito do que ele estava para fazer com as cidades de Sodoma e Gomorra. De fato, o profeta ele é um mediador da aliança e ele participa dos conselhos de Deus. Deus, ele queria dar ao patriarca uma revelação mais ampla a respeito do plano de salvação. E Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu próprio filho. Isso seria para ele um teste, mas também uma forma de imprimir na mente e no coração a profundidade do que Deus estava por fazer em oferecer Cristo Jesus. Isaac, ele prefigurou Cristo ali no Monte Moriá. De certa forma, o ato de Abraão em entregar Isaac era uma representação daquilo que Deus estava por fazer ao entregar Cristo na cruz do Calvário. Sabe, nenhum ser humano pôde vivenciar o tamanho da tortura mental, da abnegação de Deus em entregar o seu filho como Abraão o fez. De fato, a atitude de Abraão em entregar Isaac em sacrifício, demonstra o tamanho amor que ele tinha por Deus. Fé, fidelidade, amor. Nós sabemos que, embora Abraão ele agisse dessa forma, era apenas uma expressão, podemos dizer assim, pálida daquilo que Deus fez no Calvário, pois não há nenhuma entrega que se pode comparar ao que Deus fez. E é interessante que para Isaac havia um carneiro preso com os chifres no arbusto para o substituir, mas para Cristo não houve nenhum carneiro para o substituí-lo, pois ele era o nosso substituto, prefigurado naquele carneiro que tomou o lugar de Isaac no holocausto. A grande verdade é que Abraão ele ofereceu o filho esperançoso em Deus, mas Deus ofereceu Jesus sem nenhuma esperança de que alguém poderia resgatá-lo ou substituí-lo em sacrifício. A oferta de Deus foi entregue. Deus deu, de acordo com João 3,16. Sabe, chamo sua atenção de que Abraão ele teve uma experiência de vida fantástica. Ele realmente peregrinou na terra da promessa, andou pela fé, buscou se alinhar com as promessas de Deus, cumprir as promessas de Deus em sua vida. E nós somos chamados a viver e a testemunhar
como Abraão viveu e testemunhou. Somos chamados a exercer fé nas promessas de Deus como Abraão exerceu, a olhar para as promessas de Deus e a confiar nelas. É interessante que já ali no final de sua vida, sabendo que já não haveria muito tempo mais nesta terra, Abraão já cansado e idoso, Deus ainda orienta ele, pede que ele cumpra cabalmente a sua missão. Era necessário que o filho, o Isaque, era necessário que ele se casasse para que houvesse então o cumprimento de ter uma descendência, mas não poderia casar-se com qualquer mulher, ele não poderia casar-se com mulheres ali da terra de Canaã, pois Deus posteriormente orientou Moisés e ao povo de Israel para que não contraísse casamento com as mulheres de Canaã por conta da apostasia dos povos ali da terra. Mas vemos ali Abraão preocupado com isso, orientando o seu servo Eliezer a buscar esposa para Isaque lá da Mesopotâmia, da sua parentela. Aqui vemos o cuidado. Abraão não queria que o filho se apostatasse de Deus, se afastasse de Deus. Ele queria que Isaque permanecesse fiel à aliança. E é interessante, queridos, porque nós vemos sim o ato de Abraão em oferecer Isaque, mas também vemos o ato de Isaque a não resistir a esta oferta, porque assim como Abraão, Isaque também, ele estava com os olhos fitos em Deus e compreendeu que era o propósito de Deus para a vida dele. Qual era o propósito de Deus para a vida dele? Tanto o pai quanto o filho teve uma visão mais ampla do amor de Deus e do sacrifício do Senhor Jesus. Isaque, ele poderia ter resistido ao pai, embora nós vemos ali a aliança se cumprindo na vida do pai e do filho. Tanto o pai quanto o filho tinham livre-arbítrio para dizer não. Isaque poderia ter reagido e facilmente conseguiria se escapar ali do pai, pois Abraão já era idoso, Isaque, ele estava ali na flor da juventude. No entanto, ele se entregou e aceitou ser o sacrifício para o Senhor. Que todos nós possamos olhar para o exemplo do pai e do filho, possamos olhar para o exemplo de Abraão em entregar o que mais amava a Deus, e possamos olhar para o exemplo do filho em se entregar a Deus. Que sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.